título da mensagem de hoje, do nosso devocional, é Se alegre na soberania de Deus. Se alegre na soberania de Deus. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando aí as notificações para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal e de clicar nesse botãozinho, nessa setinha e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. O texto que nós começamos a estudar ontem no nosso devocional anterior, nós vamos continuar aqui nos próximos devocionais dele, está lá em Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 4. A Bíblia diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que tremendo. Comecei a compartilhar ontem no nosso devocional intitulado Alegria dá Trabalho. Se você quer assistir, clica aqui no link, com certeza vai ser uma bênção para você. Que Paulo ele não estava num contexto confortável, muito pelo contrário. Estava numa prisão romana, escrevendo aos filipenses, depois de passar bons bocados aí até chegar até ali, com um pouco mais de 60 anos de idade, numa situação extremamente desafiadora, ele exorta os irmãos, alegrem-se no Senhor. Interessante que a Bíblia nos ensina que a alegria é algo dado por Deus que não é para ser circunstancial. Sim, é um sentimento, uma emoção que não é para ser um processo natural. Porque se as circunstâncias saírem ou forem mudadas, a alegria também vai mudar. Mas a alegria que vem de Deus é para ser permanente, é para ser saciada, é para ser em plenitude, só na presença do Senhor. O salmista diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. O apóstolo Paulo nos ensina que a alegria do Senhor é parte inerente do reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós só experimentamos dessa alegria que não é circunstancial no reino de Deus, na presença do Rei, no Senhor Jesus. Sim, mas a alegria ainda é uma emoção. Para que você chegue até ela, você precisa decidir, você precisa buscar. E eu vou te dar algumas ferramentas desses devocionais que vão te ajudar, através da sua intenção, através da sua ação, que você experimente da alegria do Senhor. Você só vai se alegre plenamente ou experimentar dessa alegria em plenitude quando você controlar e prevalecer sobre a ansiedade. E essas ferramentas irão te ajudar a experimentar essa alegria e combater a ansiedade em nome de Jesus. Para que nós possamos nos alegrar no Senhor, você precisa se lembrar que o nosso Deus, ele é soberano. Essa palavra soberana é um termo que nós, estudiosos da palavra, usamos para descrever a maneira que Deus gerencia o seu projeto, a maneira que Deus gerencia o seu plano. Tudo que nós vemos aqui na face da terra, nada é desconectado de Deus. Tudo faz parte do grande plano, do grande projeto do Senhor, incluindo o tempo e as estações. Através desse atributo de Deus, exclusivo de Deus, não existe ninguém no universo que é soberano além de Deus. Através da soberania de Deus, que Deus controla o tempo e as estações. Que Deus, ele não é temporal como nós somos, ele está acima do tempo. Por isso ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Por isso ele vê o futuro, é por isso que nós damos tanta ênfase na profecia, que o ministério profético sério, ele apenas é um porta-voz do Senhor. Ele revela aquilo que Deus disse. Por que que Deus prevê o futuro? Deus não prevê o futuro, ele vê o futuro acontecer porque ele está acima do tempo.
Ele vê o amanhã antes do amanhã acontecer. Ele revela aos seus profetas que são aí os seus portas-vozes aqui na terra. Mas é através da soberania de Deus que ele controla o tempo e as estações. Nenhum aspecto no evangelho ou no cristianismo refuta a soberania de Deus. Eu creio que todos concordam que Deus é soberano, com raríssimas exceções, porque a palavra de Deus nos traz muito fundamento para isso. Esse Deus soberano, a Bíblia nos ensina que ele tem um propósito, um plano para cada um de nós. E ele vai fazer que tudo contribua para que esse propósito se cumpra. Ele tem um propósito para você, não existe vida sem propósito. Sabe por quê? Deus não faz nada sem propósito, por isso que Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Romanos 8:28 nos ensina que ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, se algo for impedir, atrapalhar, atrasar o propósito que ele tem para as nossas vidas, ele não vai permitir que aconteça. Lembra o que Jó fala no meio daquele turbilhão que ele passou? Ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus não pode ser frustrado. E ele faz e ele trabalha em todas as coisas à sua volta para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deixa eu te lembrar disso, coisas boas e coisas ruins. Eu compartilhei aí no devocional de ontem que Paulo estava preso. E ali na prisão, numa circunstância extremamente desfavorável e desagradável, ele sabia que Deus não tinha perdido o controle. Sim, soberania de Deus fala de controle. Deus jamais perde o controle. A cruz não saiu do controle de Deus, as muralhas de Jericó não saíram do controle de Deus, o gigante Golias não saiu do controle de Deus, o seu problema não saiu do controle de Deus. Ele permanece sendo soberano, ele permanece tendo um controle e ele permanece tendo um propósito. Eu costumo falar que, baseado na soberania do Senhor, um problema não acontece com um cristão. Não é por acaso que o problema acontece. O problema acontece para o cristão. Um exemplo é o exemplo da cruz. A cruz pode ter sido ali uma cilada, uma estratégia de Satanás, mas que ainda assim estava sob a soberania de Deus. Ainda assim não tinha saído do controle de Deus. Foi a maior desgraça, perdão da palavra, que um ser humano poderia enfrentar. O Deus encarnado, a única chance de redenção que tínhamos morrendo no madeiro. Mas mal sabia o inimigo que Deus ele tinha um propósito para aquilo. Foi através da cruz, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que a humanidade foi redimida. Sem a cruz, não teria redenção. Em outras palavras, Deus não permite que um problema aconteça, uma cruz aconteça, se não for para sair daquele problema, daquela cruz, melhor do que você estaria se não tivesse enfrentado aquela cruz. Foi melhor que a cruz acontecesse, por mais difícil que ela seja. Por mais difícil que ela fosse, porque ela faz parte ou fez parte do propósito de Deus, do Deus soberano, que tinha tudo sob controle, estava tudo sob o seu cuidado, estava tudo sob o seu propósito. Paulo entende isso. Na prisão romana, se você ler Filipenses no capítulo 1, ele começa a confortar os filipenses, os irmãos em Filipos. Ele começa a dizer, a acalentar os irmãos para que não se preocupem com ele, porque a prisão dele, por mais severa ou difícil que fosse, serviu para o benefício, porque agora todos ali que estavam envolvidos na prisão de Paulo sabiam os reais motivos no qual ele estava preso. Sabiam que ele estava preso por causa do Evangelho. E assim conheceram o Evangelho. O Evangelho foi propagado em Roma. Não só isso, ele acalenta os irmãos dizendo ainda que os irmãos, quando souberam da sua prisão, ao invés de se acovardarem, ficaram ainda mais motivados para pregarem o Evangelho. E o Evangelho estava sendo pregado. E ele diz mais, diz que alguns irmãos, por causa ali daquele sucesso ali na sua prisão, ficaram com inveja dele
e pela inveja estavam pregando o evangelho. E ele diz, olha, se está pregando por inveja ou não, isso é irrelevante. O relevante é que o evangelho está sendo pregado. E ele fala lá em Filipenses no capítulo 1 que ele se alegraria por causa que o propósito estava sendo cumprido. Sim, o diabo é asqueroso, quer matar, roubar e destruir. Ele queria arrebentar com Jesus e com a humanidade ali na cruz. Ele queria arrebentar com Paulo e com a influência de Paulo, as pessoas que ele estava alcançando. Mas mal sabia o inimigo que até as suas ações contribuíram para que o propósito se cumprisse. Até a cruz no final vai te abençoar. Até esse problema no final vai te abençoar. Sabe por quê? Nós temos um Deus soberano nos céus. Nós temos um Deus soberano em nosso coração que está conosco em todos os momentos. O problema, a prisão romana, o gigante Golias, a cruz não saíram do controle de Deus. Ele é soberano, por isso que você pode se alegrar no Deus da sua salvação. Ainda que a situação tenha saído do seu controle, o problema tenha pego você de surpresa, a situação não saiu do controle de Deus, o problema não pegou Deus de surpresa, porque Ele é soberano. Ele já tinha um escape, Ele já tinha uma providência, e no final você vai ver, o terceiro dia vai chegar, você vai ser liberto desse problema, a dupla honra vai ser uma realidade, o milagre vai acontecer. Por isso, antes do milagre acontecer, você pode se alegrar na soberania de Deus. Ele é soberano. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas.